Olá, tudo bem? Eu estava fazendo a meditação em alguns textos da Bíblia e percebi que esse texto ele traz uma revelação, uma contextualização com a Páscoa do Senhor. E como nós estamos nesses dias da Páscoa, eu falei, puxa, eu preciso compartilhar nas minhas redes sociais esse conteúdo para que assim como eu fui abençoado, eu possa compartilhar essa bênção com outras pessoas. Eu cheguei a ministrar um pouco desse entendimento, desse ensinamento aqui na nossa comunidade em Garanhuns, Pernambuco, e quero compartilhar com você, com sua família, com a sua comunidade. Eu vou ler 4 textos da Bíblia. O texto básico que me despertou para esse entendimento é Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8, que fala assim: e a graça foi concedida, foi disponibilizada, foi dada a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso se diz. Então o apóstolo Paulo aqui, nesse momento, ele cita um salmo. Toda vez que na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, um texto das Escrituras do Antigo Testamento é citada, a gente precisa ir lá para compreender o significado mais ampliado do que Paulo ou de Mateus, de Lucas, de Pedro, de próprio Jesus, queria se referir. Aqui, na Nova Versão Internacional, esse versículo 8 de Efésios capítulo 4, ele é bem mais fiel ao texto hebraico do Salmo 68, 18. Fala assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então eu comecei a entender que a Páscoa tem um duplo significado, uma dupla abordagem, 2 lados de uma moeda, 2 focos, 2 pontos de vista. O ponto de vista do triunfo de Jesus Cristo, da vitória que Jesus Cristo fez na cruz, desmascarando, destruindo principados, potestade. Ele venceu a morte, as doenças. E tem o lado do julgamento, daqueles que foram derrotados. Então, para que nós possamos desfrutar todos os benefícios que a Páscoa nos proporciona, que Cristo conquistou, porque ele triunfou, ele pode repartir conosco dons, bênçãos, riquezas, e sublinha essa palavra, despojos. E é isso que fala o Salmo 68, que nós vamos ler no final, tá? O Salmo 68 fala da conquista do rei, que conquista as nações e traz despojos, as riquezas daquelas nações para Sião, para o reino, para nós que fazemos parte da família bendita do Pai. Então a Páscoa tem esses 2 significados. Há um despojo, há uma vitória contra os inimigos, e porque Cristo se tornou vitorioso, triunfou, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Todo rei, naquela cultura da antiguidade, inclusive do Antigo Testamento, quando ele vencia uma batalha contra um povo, contra uma cidade, contra uma nação, ele voltava desta vitória triunfante com os despojos, as riquezas, o ouro, a prata, a pedra preciosa, os animais, a terra, inclusive com os escravos para trabalhar na nossa vinha, na nossa fazenda, na nossa terra. O que eu queria que nós entendêssemos nesta Páscoa, além do sacrifício da cruz, mas a vitória que Cristo trouxe. E eu queria focalizar nesse outro aspecto da Páscoa, o aspecto do despojo. Ele foi vitorioso e por isso ele pode nos dar dons, bênção.
Ou seja, o que Cristo conquistou por nós nesta Páscoa. Que a minha consciência, que a sua consciência se amplie, alargue o espaço da sua tenda, dos resultados da obra de Jesus Cristo na cruz. Vamos continuar lendo alguns outros textos. Na tradução Almeida, fala assim: quando ele subiu triunfantemente às alturas, levou cativo o cativeiro. Quem são as pessoas que foram tiradas cativas do cativeiro, da prisão, da escravidão? Nós. A gente vai ver isso no Salmo 68. Ele nos resgatou. Ele tirou-nos de um cativeiro. A gente vai ler Êxodo, capítulo 12, a primeira Páscoa. Já já a gente chega lá. Então ele levou o cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens, a nós. Agora o versículo 9 de Efésios 4. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aí está falando do Hades, aqueles 3 dias que ele passou no Hades. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então, esse texto da carta à igreja de Éfeso, Paulo está exaltando a vitória de Cristo na cruz, o triunfo de Cristo na cruz, e que por causa desse triunfo, ele nos deu dons. Pessoal, tudo que nós temos em Cristo, os dons, o ministério, a sabedoria, o Espírito Santo, é pela graça, mas não foi de graça. Houve uma batalha, houve uma conquista, mas agora ele nos dá de graça. Quando o rei volta para a sua cidade, tudo o que ele conquistou se transforma em bênção para a população. A riqueza, os gados, o ouro, a prata e até escravos para trabalhar na nossa terra, na nossa lavoura. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, versículo 10, para encher todas as coisas. Cristo quer que a sua graça, que esse despojo, que essa riqueza encha, preencha todas as coisas. Eu estava pesquisando aqui no grego, essa expressão para encher todas as coisas significa todos os seres, todas as pessoas, todas as esferas, todo o universo. Observe, Cristo está sentado à direita do Pai, toda autoridade, todo o poder. Quando Cristo ainda estava em João capítulo 17, ali na última Páscoa, ele orou ao Pai: Pai, glorifica o teu Filho com a glória que eu tinha contigo antes de vir à terra. Nós temos um Cristo glorioso, vitorioso, triunfante nas alturas. E por isso, pelo que ele conquistou na Páscoa, ele quer preencher, ele concede dons, os despojos que Cristo está trazendo para nós. Aqui em Efésios capítulo 1, 23, também ele traz o mesmo conceito. Aliás, as cartas de Efésios aos Efésios, Filipenses e Colossenses, retratam essa glória, esse triunfo de Cristo. São cartas extraordinárias que o apóstolo Paulo que fala que agora nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus e nele nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. No versículo 1, 23 fala: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, Cristo quer que, através da igreja, todas as áreas de atividade humana, como o sal, como o fermento, sejam abençoadas. Por isso que ele concedeu à igreja os ministérios fundamentais de Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para equipar o corpo de Cristo, para que todos exerçam o seu ministério e cresçam e produzam o seu próprio crescimento. Então, através da igreja, do corpo dele, dando dons, Cristo vai preencher
todas as áreas, a área política, a área econômica, a área da educação, a área da arte, a área da música, a área da família, todas as áreas da atividade humana, Cristo quer preencher com dons, habilidades que ele conquistou por nós. Vamos ler mais um texto? Colossenses, é só você passar algumas páginas para frente, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Eu vou ler do 13 ao 15. Aí a gente vai fazer uma conexão com o Antigo Testamento e vamos encerrar. E a vós outros, ele está falando que nós, que éramos gentios, que não tínhamos uma pátria, uma identidade espiritual, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. A palavra transgressão é sinônimo da palavra pecado. O pecado é uma transgressão da vontade de Deus ou da lei ou da palavra do Senhor. E pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, transgressões e pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. O linguajar aqui é um linguajar jurídico. Aliás, é importante que você saiba que a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia trata de uma nação, de um reino, de um domínio, de um reinado. A Bíblia tem um linguajar jurídico. Então, todo transgressor, todo pecador tem uma contabilidade, é o que ele chama de escrito de dívida. Quando um ladrão é pego, levado para uma delegacia, puxa-se a ficha criminal. Então, a nossa ficha criminal, a sua ficha criminal, Cristo cancelou na cruz. Ele rasgou e declarou: está consumado. E nos deu um perdão completo e absoluto. Escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E, preste atenção nessa expressão, versículo 15 de Colossenses 2, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Era muito comum, quando um rei conquistava uma cidade, ele pendurar no madeiro, numa cruz, numa árvore, os inimigos derrotados. Então, Paulo está dizendo que Cristo na cruz expôs a derrota dos seus inimigos. A Bíblia fala que Satanás caiu do céu. Satanás não pode mais te acusar. Satanás, até o Antigo Testamento, ainda tinha acesso ao céu para nos acusar diante do Pai. Lembra da história de Jó? Mas agora, Satanás foi despojado dos céus. E agora resta nós esmagarmos Satanás debaixo dos nossos pés. Então, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, à vergonha, triunfando deles, principados e potestades, na cruz. Então a cruz não é um lugar de derrota, é um lugar de triunfo. Enxergue a Páscoa como lugar de triunfo. Aqui, em Êxodo, capítulo 12, quando tem o ensinamento, as orientações, a celebração da primeira Páscoa, você vai encontrar aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 36, é isso que você precisa entender. A glória da Páscoa, o triunfo da Páscoa, aconteceu depois do julgamento dos deuses do Egito. As 10 pragas, se você fizer um estudo bíblico, cada uma daquelas pragas, do piolho, do rio Nilo, do primogênito, vieram para julgar um Deus que os egípcios adoravam. Os egípcios adoravam o deus mosca, o Belzebu, o primogênito, o rio Nilo. Então, houve um triunfo de Deus. Deus triunfou, livrando o seu povo
do cativeiro, da escravidão do Egito. Nós temos uma mensagem que fala Páscoa, julgamento dos deuses. Quem sabe a gente poderia estar compartilhando com vocês aqui nas redes sociais. Observe isso. A medida do nosso desfrute é proporcional à medida do julgamento. Você precisa entender não só o triunfo de Jesus Cristo, não só aquilo que Jesus Cristo conquistou, mas os dons, o favor, o despojo que ele conquistou para mim e para você. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor, graça, da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. E o povo saiu do Egito de uma condição de escravo, de oprimido, para uma condição de nação livre, liberta. E não saíram de mãos vazias. Saíram com ouro, prata, pedras preciosas, com animais, com riquezas. De trapos à riqueza. De trapos à riqueza. Então é sobre este outro lado da Páscoa que eu queria que o Espírito Santo abrisse o seu entendimento, o meu entendimento, o despojo, aquilo que Cristo conquistou para nós. Por quê? Quanto mais consciente eu tenho da vitória conquistada, de que Cristo conquistou e expôs principados e potestades, mais vitória eu tenho contra principados e potestades, contra a autocondenação. Cristo triunfou sobre a morte. Eu preciso ter uma revelação disso para que eu desfrute da vida, vírgula, e vida abundante. Uma vida depois da vírgula. Vida, vírgula, e vida abundante, que é uma figura da conquista de Canaã, a terra que mana leite e mel, o nosso destino. Cristo levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Então ele hoje tem autoridade sobre a morte, sobre a doença, sobre demônios, depressão, suicídio, loucura, desespero, divisão, briga. Nós temos o ministério da reconciliação. Ele nos deu o dom, a autoridade para perdoar pecados. Então que a gente comece a entender agora o triunfo, os dons que ele está nos concedendo, porque ele triunfou. E para encerrar, não poderia deixar de ser o Salmo 68. Eu gostaria de estimulá-lo a ler o Salmo 68. É um salmo grande, tem 35 versículos. É um salmo de Davi, que Davi exalta a vitória de Deus sobre os seus inimigos. É esse salmo que Paulo se refere lá em Efésios capítulo 2, do triunfo e dos benefícios. Ele fala assim no versículo 1, levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Olha o versículo 4, versículo 5, versículo 6, que coisa linda. Cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, porque ele triunfou na Páscoa. Ele triunfou na batalha. E provavelmente Davi está se referindo a uma batalha que ele conquistou como rei Davi, símbolo, figura veterotestamentária de Jesus Cristo. Exultai o que cavalga sobre as nuvens. Iavé é o seu nome. Exultai diante dele. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Olha que palavras doces. Pai daqueles que eram mais menosprezados, mais fracos, mais vulneráveis na sociedade de então. Quem? Os órfãos e as viúvas. Quanta graça! O Senhor conquistou. Hoje, os órfãos,
aqueles que não têm pai e mãe, as viúvas que perdeu o seu marido, encontram em Deus um amigo, um pai, um vitorioso. Você encontra na igreja de Jesus Cristo a arca, uma segurança para tempos de turbulência. É Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Cristo triunfou. Você se sente solitário? Venha fazer parte da família bendita do Pai. E o versículo citado pelo apóstolo Paulo é o versículo 18. Subistes às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebestes homens, pessoas, por dádivas. Por isso que ele fala em Efésios, que ele subiu triunfante e agora pode conceder dons aos homens. Os dons que nós recebemos, a sabedoria, o dom do apostolado, o dom profético, o dom de ensino, todas as habilidades que nós recebemos para edificar o reino de Deus na terra, foi conquistada. É de graça. É pela graça, mas não foi de graça. Houve uma batalha. Alguém teve que morrer na cruz. Então Cristo nos resgatou, nos tirou do cativeiro e nos agraciou, nos deu dons, nos batizou em uma família, nos deu um nome, nos deu uma identidade. As viúvas, os órfãos, os solitários, agora foram chamados para fazer parte da família bendita do Pai. E junto com esta família, a Igreja de Cristo, a família de Deus, os remanescentes do reino de Deus, nós temos uma herança, nós temos um despojo. Medite sobre Efésios, Filipenses e Colossenses, que você vai ter uma revelação fantástica, ampliada, da nossa posição em Cristo Jesus. E todas as bênçãos celestiais, todos os dons celestiais que Ele triunfantemente conquistou para mim, para a sua família, para a nossa comunidade, para todos os homens que queiram receber o Salvador. Cristo e Deus é apresentado no versículo 19 do Salmo 68 como o Salvador. Bendito seja o Senhor que dia e noite leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Pai querido, abre o nosso entendimento, dá-nos a revelação de que Cristo triunfou sobre todos os inimigos do reino de Deus na cruz. A morte, principados, potestades, doenças, o pecado. Ele foi vitorioso contra o pecado. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abençoa a nossa Páscoa em família, Senhor. Abençoa a nossa Páscoa na nossa comunidade. Que nós aprendamos a usufruir de todo o dom, de todo o despojo, de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Deus abençoe você.